Earl Leonard Nelson, apelidado de O Estripador da Bíblia, foi um dos assassinos em série mais aterrorizantes da América do Norte nos anos 1920. Conhecido por sua obsessão religiosa e comportamento perturbador, Nelson usava a Bíblia como ferramenta para enganar e se aproximar de suas vítimas. Sua série de crimes, marcada pela brutalidade e violência, comenta o pânico por diversas cidades dos Estados Unidos e Canadá, deixando uma trilha de corpos e um rastro de medo. Earl Leonard Nelson nasceu em 1897, em uma família pobre e profundamente religiosa. Órfão desde cedo, foi criado pela avó materna, uma mulher fanática religiosa. Desde pequeno, Nelson mostrou comportamentos estranhos, com uma obsessão crescente por passagens bíblicas sobre o pecado e o arrependimento. Um acidente grave durante a infância, no qual ele foi atropelado e ficou em coma por dias, pareceu agravar sua personalidade, tornando-o ainda mais introspectivo e obsessivo. Na adolescência, Nelson começou a exibir sinais de voyeurismo, espiando mulheres pela janela de suas casas. Esse comportamento evoluiu para invasões de domicílio, mas, apesar de ser pego algumas vezes, ele sempre conseguiu escapar de punições severas. Essa fase foi marcada pela sua crescente paranoia perturbadora de que mulheres impuras precisavam ser purificadas. Em 1926, Nelson cometeu seu primeiro assassinato conhecido. Clara Newman, uma senhora que alugava quartos em sua casa em São Francisco, foi encontrada morta, estrangulada e com sinais de violência extrema. A brutalidade do crime chocou a cidade, mas não houve suspeitas imediatas. Para Nelson, esse assassinato pareceu ter dado início a uma necessidade obsessiva, como se prestasse sob ordens divinas. Após esse primeiro crime, ele continuou sua onda de violência, viajando entre estados e repetindo seu padrão mortal. Se apresentando como um homem religioso que buscava alugar quartos ou comprar imóveis, ele convencia mulheres de meia idade a deixá-lo entrar em suas casas. Assim que ganhava a confiança delas, Nelson atacava, estrangulava e, em alguns casos, abusava dos corpos após a morte. Nos meses seguintes, Nelson deixou um rastro de terror por várias cidades dos Estados Unidos. Em Kansas City, uma viúva chamada Anna Edmonds foi encontrada morta em sua casa, e logo depois, outra vítima, chamada Mary Nesbitt, foi assassinada em Detroit. A cada cidade que passava, Nelson utilizava a mesma abordagem, conseguindo atrair suas vítimas com uma calma assustadora, citando passagens bíblicas que falavam de pureza e libertação. Nelson acreditava que estava salvando essas mulheres, geridas como um instrumento de purificação. Ele carregava uma Bíblia consigo e, antes e depois dos ataques, costumava citar versículos em voz baixa, como se buscasse uma justificativa para seus crimes. Esse detalhe bizarro é a tradução do apelido de O Estripador da Bíblia. À medida que os corpos se acumulavam, as autoridades começaram a conectar os pontos entre os assassinatos, percebendo que estavam lidando com um assassino em série que agia com um padrão ordenado e calculado. Em 1927, percebendo que a polícia americana estava cada vez mais próxima, Nelson decidiu fugir para o Canadá. Em Winnipeg, ele cometeu outro assassinato brutal, matando Lola Cowan, uma senhora que havia mostrado um quarto para ele. Esse crime, no entanto, chamou a atenção das autoridades canadenses de uma maneira especial. A brutalidade do assassinato de Lola Cowan foi chocante. Nelson não havia apenas estrangulado sua vítima, mas também deixou marcas de mordidas em várias partes do corpo, revelando um desejo perturbador de infligir tortura. A polícia canadense imediatamente descobriu que estava lidando com um criminoso com um comportamento extremo e perturbador. E logo as autoridades americanas compartilharam informações sobre os assassinatos semelhantes no sul da fronteira. Com as investigações intensificadas, as testemunhas começaram a relatar ter visto Nelson em diversos locais da cidade. Finalmente, após uma perseguição intensa, a polícia canadense conseguiu capturá-lo em um hotel barato em Winnipeg. Ele resistiu à prisão, gritando passagens bíblicas e insistindo que era um mensageiro de Deus enviado para purificar almas.
Mesmo sob custódia, Nelson mantinha o mesmo comportamento fanático, citando passagens bíblicas e insistindo que suas ações eram uma missão divina. Após ser preso, Nelson foi levado para julgamento, onde seu comportamento estranho e suas convicções religiosas chocaram os presentes. Ele mostrou uma expressão fria e distante, como se não compreendesse a gravidade de seus atos. Embora tentasse argumentar que seus crimes faziam parte de uma missão religiosa, sua justificativa de estar louco não impediu que fosse condenado. Em janeiro de 1928, Earl Leonard Nelson foi executado, encerrando assim o reinado de terror do estripador da Bíblia.